Oi, meus amores, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Sagrada Intuição. Aqui é a Kelly com vocês. Vamos fazer aqui mais uma leitura de previsão para os próximos 7 dias, energia geral, trabalho e amor. Né? Lembrando que essas leituras elas são atemporais, então no dia que ela chega para você, é o dia que ela tinha que chegar para você. Né? Então você vai analisar aí, vai receber essa mensagem do universo para você, considerando, né, os próximos 7 dias. Lembrando também, gente, que essas leituras são leituras coletivas, é uma energia que alcança várias pessoas, ou seja, nem tudo vai se encaixar, ou muita coisa vai se encaixar, mas assim, nunca tome decisões com base em leituras de tarô que não são na sua energia exclusiva, né? O tarô pode servir de orientação, sim, vai servir de caminho, sim, né? Para dar uma luz para o caminho, mas só tome decisões se você ouvir a sua intuição e entender que isso serve para você. Mas meu conselho é: não tome decisões com base em energia, em leituras coletivas, tá? Que elas sirvam de sinal, que elas sirvam de luz, mas não de ponto de decisão. E para quem quiser leituras individuais, né? Meu contato está aqui na descrição do vídeo, é só me chamar. Tenho vários tipos de leitura e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então vamos lá? Hoje eu vou usar arcanos maiores do Tarô Videntes da Luz, vou usar arcanos menores e vou usar o oráculo cósmico para a gente tirar um conselho para cada área que a gente vai ler hoje, tá? Então vamos lá, já se concentra aí para receber a sua melhor mensagem. Energia geral, energia de trabalho e energia de amor. Vamos ver o que a gente tem aqui. E aí vamos colocar essas cartinhas aqui. Esse aqui só tem os arcanos menores, gente, mas eu gosto da cor dele, rosinha, acho bonitinho. Vocês têm acompanhado, gente, as leituras de energia do dia? Essa semana eu tô fazendo uma leitura diferente, acrescentando também uma carta do oráculo, né, de algum tipo de oráculo diferente, pra gente poder complementar, né, ver o que mais que o universo tem para trazer pra gente. O desafio é só fazer ficar tudo em 3 minutos, que é o que cabe aqui no short do YouTube. Vamos lá, tirando ainda as energias aqui de trabalho. E agora vamos ver o que a gente tira para a parte de amor. Como vocês já sabem, eu sou virginiana, né, gente? Virgem com ascendente em aquário, lua em libra. E aí a pessoa entra naquele estágio de sofrimento quando as cartas não estão devidamente organizadas. Mas, gente, virginiano é legal. Quem tem amigo virginiano aí, comenta comigo. São os melhores na vida. Vou ter que chegar um pouquinho mais para cá, senão não consigo abrir. Vocês podem acelerar um pouquinho o vídeo aí, gente, mas já vão deixando um joinha, hein? Eita, eita, eita. Engraçado como tem saído essa energia, tá, gente? Aqui para a parte de geral saiu os amantes, né? Os amantes falam de tomada de decisão, mas tomada de decisões com foco no emocional. Ela sempre vai falar de dúvida, né? De momentos de tomada de decisão, de escolhas e tudo, mas para você cuidar de tomar essas decisões, né, que seja lá quais forem as decisões que você precisa tomar, levando em consideração os aspectos emocionais envolvidos nisso. Então, não sei se tem a ver alguma coisa com relação, alguma coisa com filho, né, com pais, enfim. Mas onde estejam, talvez relações afetivas, mas tem alguma coisa a ver com isso, sabe? Assim, talvez seja nos próximos 7 dias ou nessa próxima semana, né? Vem uma energia onde você precisa se ver
confrontada a tomar decisões, e essas decisões precisam ser baseadas na energia do amor. Aí eu tenho 8 de paus, eu tenho Ás de ouros e eu tenho 8 de copas. Que coisa interessante, né? O que que vem aqui? Com a energia do 8 de paus, eu estou falando de realmente de uma mudança rápida que pode acontecer, né? E talvez até em função dessa decisão que você vai tomar. Então, assim, tá para acontecer e por esses dias, ou já está acontecendo, é, um momento de mudança. E é uma mudança que ela aconteceu de maneira rápida, pode até ter sido gestada, né, ou estar sendo gestada já há um certo tempo, mas ela está acontecendo de maneira rápida. Ela também fala de comunicação, ela também fala de viagem, né, então assim, no 8 de paus eu posso estar falando sim, talvez de ter que tomar alguma decisão aqui relacionada a alguma viagem que você vai fazer, algum deslocamento que você vai fazer, pode ser alguma coisa relacionada a uma relação afetiva, né? Seja você casada num relacionamento ou não. Pode ter a ver com isso, né? Mas ela vai falar quase sempre dessa mudança que é uma mudança rápida, né? Vai falar de transformação de situações que acontecem de maneira rápida e intensas. Então, assim, qual que é o desafio disso, né? Se for um novo começo, né? Se for algo novo que você está começando, o grande desafio é não deixar que a intensidade ponha, eh, como que eu explico isso para vocês? Não deixar que a intensidade leve a perder a estabilidade, né? Leve a perder o potencial de estabilidade, o potencial de crescimento dessa situação que está sendo transformada nesse momento para você na sua vida. E eu não sei de que área é, porque aqui a gente está falando de energia geral. Né? Então, assim, o 8 de paus vindo com uma energia de intensidade, de transição, de transformação, né? E tendo como desafio aqui o Ás de ouros, ele vem pedindo para que você cuide, né? De não permitir que essa intensidade toda, talvez até as decisões que sejam tomadas aqui nessa semana, né? Não coloque em risco a estabilidade daquilo que está sendo construído, daquilo que está iniciando ou reiniciando, né, dos novos projetos, enfim. Porque se isso acontece, isso pode gerar uma insatisfação emocional. Né? O 8 de copas ele pode falar dessa insatisfação emocional, né? Dessa frustração, de ter aquela sensação de que você investiu tempo, energia, dinheiro, enfim, seja lá o que for, né? E não teve o resultado que você gostaria de ter. Então, assim, a gente tem um potencial muito grande de algo que seja estável, de algo que seja frutífero e tudo, mas isso só vai acontecer se eu tomar decisões sábias, né? Se eu cuidar para que a intensidade não mine o potencial, né, de transformação que esse momento está trazendo, né? Não mine o potencial de coisas duradouras, né? De coisas estáveis que esse momento agora está trazendo para você. Então é muito interessante essa energia aqui, porque ela vem falando exatamente isso. Tem uma tomada de decisão aqui sim, que precisa considerar o coração. Tem um potencial de transformação disso, né? De transição de tudo, mas tem como desafio não minar esse potencial, esse impulso, né, de algo novo que está surgindo aí, que tem uma grande capacidade de ser estável, frutífero, né, duradouro, e que se não acontecer, vai gerar insatisfação emocional, vai gerar frustração, tristeza, enfim, vai gerar tudo isso. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Com o oráculo cósmico. Portando impacto. Centro energético, plexo solar, emoções. Eita, eita. Você nega os conflitos ou foge deles? Os atritos são necessários para polir um diamante. Essa energia pode ser áspera, mas talvez seja a porta de entrada para sua paz interior. É preciso ampliar sua perspectiva e dizer sim para o desconforto, que faz parte do seu processo de evolução. No lado luz, a gente vem falar da evolução, da maturidade emocional, da paz interior. No lado sombra, eu vou falar de perfeccionismo, implicância, medo da intimidade. E a afirmação é: eu acolho o desconforto como um processo de evolução pessoal. Uau! Uau!
porque a gente começou essa leitura, né, trazendo como energia geral a carta dos amantes, né, dos enamorados, eu falando para vocês de um processo de decisão que precisa considerar as emoções. E aí me vem como carta do oráculo cósmico, né? Uma carta que fala exatamente do plexo solar, das emoções, né? De você negar conflito, de fugir do conflito, né? E de talvez de não entender que esses atritos são necessários, né? Para que você de fato possa gerar essas mudanças de perspectiva, mudança de situação, como vem falando também o oito de paus ali, né? Então, acolher o desconforto, né, como um processo de evolução pessoal, tomar decisões vai gerar desconforto, sim. Muitas vezes vai gerar desconforto, não é sempre. Muitas vezes vai gerar desconforto, mas o desconforto ele faz parte do processo de evolução. Poderoso isso aqui, né, gente? O que vocês acharam? Já comece me dizendo. Eu tenho que pausar para tomar água, gente, porque senão minha voz vai sumindo. Aí vamos lá para a parte de trabalho profissional. Aí eu venho com o Hierofante. O Hierofante, que é o Papa, né? Ele vai falar de. É, ele vai falar de disciplina, né? Ele vai falar de eloquência, né? De boa comunicação, de liderança. Ele vai trazer tudo isso nessa parte de trabalho. Mas ele também pode falar de rigidez, né? Também pode falar de crenças limitantes. Vamos ver o que ele traz aqui. Eu tenho. Eu tenho aqui. Gente, como é que é o nome? 10 de paus, 10 de ouros, 10 de espadas. Olha pra você ver, tô esquecendo. Tem 10 de espadas. Tenho 5 de copas. E tenho rainha de ouros. Que combinação interessante. O Hierofante abrindo a linha que fala da parte profissional, né? E vindo logo em seguida com a carta do 10 de espadas, me traz muito a intuição de que é um momento em que você está passando por uma travessia. E é uma travessia porque o 10 toda a carta de número 10, né, ela sempre vai trazer o fim de um ciclo, né? Como também vai falar sobre o que está gerando ali naquele momento, dependendo de qual carta sair. Então, como saiu um 10 de espadas, é interessante que saiu 10 de espadas essa semana para uma energia do dia também, tá? Como saiu 10 de espadas, o que eu tenho aqui? Eu tenho um momento de travessia com muita dor, com muito desconforto intelectual, né, mental, quer dizer, com muito desconforto mental, que vai gerar, obviamente, um desconforto emocional também, essa dor emocional, né, o 10 de espadas é uma carta que fala de dor, no tarô tradicional ela mostra uma pessoa caída no chão com 10 espadas nas costas, ou seja, é uma carta que traz muita dor. Então, talvez no seu campo profissional, ou talvez até financeiro, né, o momento seja um momento de dor, né, o momento seja um momento de desconforto, mas também é um momento que fala de encerramento de ciclos, né, de abertura de novos caminhos, né. E aí eu tenho, junto com a energia do Papa, né, junto com a energia do Hierofante, que vem trazer também, eu não comentei logo no começo, mas vem trazer também um amparo espiritual, né, porque afinal de contas o Papa ele é um líder, né, espiritual, ele é um líder religioso, né, me vem muita intuição que essa semana, ou esses próximos 7 dias, né, vão trazer para você o fim dessa dor, muito também em função dessa proteção espiritual, né, dessa guiança espiritual. E talvez até você tenha alguém com quem você converse sobre isso, talvez você tenha um pastor, né, não sei qual é a sua vertente, né, religiosa, se existe uma vertente religiosa, ou talvez você tenha uma mediunidade desenvolvida, ou tenha uma intuição desenvolvida onde você consegue escutar os seus guias espirituais, conversar com seu anjo da guarda, com um padre, enfim, um amigo que faça essa vez, né, de mentor para você, de mentor espiritual. Então, assim, se conectar
com esse líder, com esse mentor, com esse guia, né, espiritual, para que você possa atravessar esse momento de dor que está mencionando aqui no 10 de espadas, né, esse conflito, talvez que esteja existindo nesse momento. Porque um dos grandes desafios aqui, nessa semana, em relação à parte de trabalho, é a sensação de frustração, é a sensação de peso, sabe? É a sensação de desconforto mesmo, sabe? Insatisfação emocional. Talvez venha aqui culpa, talvez venha arrependimento por alguma situação que aconteceu ou está acontecendo no seu campo profissional, ou talvez até na parte financeira também. Como só veio uma carta de ouros aqui, né? Não tá me trazendo muita ideia de que é algo relacionado ao dinheiro especificamente, mas pode ter relação sim com a parte profissional, que obviamente vai implicar na parte financeira, não tem como, né? Então, assim, o grande desafio dessa semana vai ser você não se deixar atormentar e potencializar ainda mais esse sofrimento pelo arrependimento, pela culpa, pela sensação de frustração, talvez por se sentir abandonado, por se sentir impotente, incapaz, né? Ou no escuro aqui mesmo, né? Em função de decisões que foram tomadas e de que estão trazendo para você esse momento aqui de desafio, né? De dor, de tudo isso. Agora, o aspecto positivo está aqui na Rainha de Ouros, né? Que é a rainha da estabilidade, que é a rainha do naipe do material, né? Que é a rainha da abundância, a rainha da prosperidade. Ou seja, esse ciclo se encerrando, perdão, gente, esse ciclo se encerrando, né, no seu campo profissional, e aí a gente tanto pode estar falando de uma mudança de emprego, quando a gente pode estar falando de uma oportunidade nova de promoção, ou você abrindo uma empresa, ou seja lá o que for, né? Porque tem um encerramento de ciclo aqui para abertura de um novo ciclo, né? É um novo ciclo que vai trazer, sim, prosperidade, que vai trazer abundância, que vai trazer estabilidade. Que, afinal de contas, a Rainha de Ouros é a rainha da estabilidade, né? Do naipe da estabilidade. Então, qual que é a orientação aqui? Se conecte com a sua espiritualidade, sabe? E se conecte principalmente com a sua essência. Identifique que você tem conhecimento que você precisa, né? Que com base na sua comunicação você pode transformar qualquer situação que você está vivendo agora que dependa disso. Então, se conecte com tudo isso e, principalmente, não se permita sucumbir a essa avalanche de pensamentos repetitivos, a essa avalanche de pensamentos obsessivos, né, de pensamentos limitantes, né? O Papa também pode falar de crenças limitantes porque ele é muito firme nas suas convicções, né? E muitas vezes essas convicções têm a ver com crenças limitantes também. Tipo assim, tomar cuidado para você não fixar sua mente nisso, né? Não colocar o foco onde você só encontra o desafio, o limite, né? Aquilo que não funcionou. Tipo assim, não, cuidar de não olhar, né? Vem muito forte assim para mim que é tipo o desafio de não focar o seu olhar, a sua atenção, a sua intenção naquilo que não funcionou. Né? Não ficar olhando para o leite derramado, porque quando a gente fica olhando para o leite derramado, a gente não consegue enxergar quais são as outras possibilidades que a gente tem perto da gente, diante da gente, né? Então, é olhar muito para isso, né? O desafio dessa semana é não foque no leite derramado. Sabe assim, não deixe a sua mente ficar focada nisso, porque isso vai te trazer e vai trazer ou vai permanecer, vai fazer permanecer esse sofrimento. E aí esse ciclo, que já poderia estar se encerrando para dar abertura a um novo caminho aqui de prosperidade e abundância, talvez não aconteça tão rápido quanto poderia, porque você está focado aí, né, nessas crenças negativas. Vamos ver o que o oráculo cósmico tem para trazer aqui para gente. Canal do despertar. Circuito individual. Eita! Você se ama e se aceita verdadeiramente como é? Crie um compromisso mais elevado consigo mesma e seja um exemplo de amor próprio.
Perceba como o despertar da sua consciência amorosa pode ajudar nesse caminho, para que você expanda ainda mais esse compromisso com a sua verdade. A frase é: eu desperto quando me amo e me aceito como verdadeiramente sou. Engraçado isso, né? Porque eu acabei de falar exatamente isso para vocês, no sentido de se conectar com a sua essência divina, né? Uma vez que todos nós somos a imagem e semelhança da fonte de tudo que é, e a gente tem até uma explicação na física quântica também para falar sobre isso, que eu não vou trazer agora para não complicar o, a leitura. Quando você se conecta com a sua essência, né, quando você se conecta com quem você realmente é, não há espaço para duvidar de que você de fato é essa consciência amorosa tal qual a fonte é. Então, criar esse compromisso elevado consigo mesmo, né, é abrir de verdade caminho para a realização da prosperidade, da abundância, do amor, né, da felicidade e da plenitude na sua vida. Sem desafio? Não, porque o desafio faz parte do crescimento. Sem dor? Talvez também não, porque a gente tem caminhos para escolher crescer por amor ou pela dor, e na maioria das vezes a gente escolhe a dor, né? Mas o fato é que, independentemente de você escolher o caminho da dor ou escolher o caminho da dor, isso não muda a sua essência. E a sua essência, ela é divina, né? A sua essência é a essência de uma consciência amorosa, né? É a essência da fonte de tudo que é. Então, quando você assume esse compromisso, né, elevado consigo mesmo, não existe outro lugar que não seja esse lugar aqui, né? De prosperidade, de abundância, de amor, de poder pessoal, né? De paz mental, que é algo que a gente não tem quando a gente está vivendo esse ciclo aqui do 10 de espadas. Então, isso aqui que foi o que saiu pra gente aqui na energia do trabalho. Vamos ver agora o que é que sai na energia do amor, gente. Pausa para tomar água. Voltei. Vamos ver o que, que a gente tem para a energia do amor. Ai, que coisa mais linda. Ai, que coisa mais linda. A gente tem simplesmente o sol. O sol é uma das cartas mais lindas do tarô, não? O sol vem falando de alegria, de positividade, sabe, de conquista, de amor, né, de tudo isso. Então, assim, essa carta abrindo a energia da leitura do amor, para mim é incrível, né? Vamos ver o que mais que a gente tem. A gente tem o Rei de Paus, uau! Uh! A gente tem o Ás de Copas, e a gente tem o 7 de copas. Gente, que coisa incrível isso aqui, que coisa incrível. Amei. Eu sou das que se empolgam, né? Quando eu tento, deixa eu tentar baixar um pouquinho aqui para ver se vocês. Acho que vai ficar melhor assim. Quando a gente tem a energia do Sol com a energia do Rei de Paus, minha gente, eu tô falando de intensidade aqui, tá? Tô falando de fogo, paixão, intensidade, alegria, dinamismo. Eu tô falando de tudo isso, né? O rei do naipe de paus, né? O rei de fogo, ele é o rei do naipe do fogo, né? Ou seja, ele está falando de paixão, ele está falando de ímpeto, ele está falando de atitude, né? Ele é um rei que tem atitude. Então, assim, além de eu trabalhar, de eu trazer aqui a energia da espiritualidade, né? Energia da criação, que afinal de contas o naipe de fogo é o naipe da espiritualidade também, né? Eu vou falar aqui de momentos intensos, daquele jeito que vocês estão imaginando aí mesmo, tá? De intensidade, de química, de paixão, de tudo isso. Então, se você estiver sozinha ou sozinho, né? Esses próximos 7 dias aqui são dias que te convidam a viver essa liberdade, essa alegria, essa intensidade, né? Que traz aqui o naipe de paus, né? Agora, qual é o cuidado que a gente tem que ter aqui? Com 2 cartas de fogo aqui, de intensidade, né? Tomar cuidado com o ego, né? Porque o ego também está presente aqui. Afinal de contas, o Sol ele é aquele que se não ilumina, né? Se ele não aparece, a gente morre desaquecido, né? A gente não dura 8 minutos, né? Se o Sol parar de iluminar,
Se só se apagar, a gente não vive 8 minutos. Parece que é o máximo que a gente vive é 8 minutos, alguma coisa assim. Ou seja, ele tem uma presença, que é insubstituível, né. Então, quando essa energia sai, ela tem infinitos aspectos positivos, mas ela também pode falar de ego, né, ego elevado e tal. E aí do lado do rei de paus, né, vou falar disso também. Fato é, tem um rei de paus aqui no seu caminho, não importa se é homem ou se é mulher, né. Tem um rei de paus aqui no seu caminho, se você estiver casada, o casado ou casado é o seu companheiro, né, e tal. E esses próximos dias são dias para você viver, despertar esse potencial de alegria, de fogo, de paixão, sabe, de química, de amor, de tudo isso, né, se permitir viver tudo isso. "Ah, Kelly, mas é só isso?" Não, não é só isso. O desafio aqui é a gente cuidar, eh, de que esse fogo todo não apague o potencial, né, de um início amoroso, de um reinício amoroso, né, e tal, porque esse é o desafio, né. O reinício amoroso, ele vai acontecer para quem está precisando, né, ou para quem está buscando um novo amor, sim, tem um potencial aqui para acontecer, né, no Ás de Copas, que é um Ás do naipe das emoções. O grande desafio aqui, que eu sinto como intuição, é quando o ego, seja o seu ego ou o ego da pessoa com a qual você está, num relacionamento ou está conhecendo, né, ou enfim, o seu próprio ego, né, atrapalha nisso aqui, né, na construção disso aqui. Então, assim, se você tiver todos esses cuidados de tipo, eu vou viver sim, vou me jogar sim, mas eu também vou cuidar de não permitir que o meu ego, passe na frente, né, que ele tome lugar, nas minhas decisões, que ele tome lugar nas minhas, ações, né, também, na maneira como me expresso, como eu expresso minhas emoções também, como eu expresso aquilo que eu quero, existe um grande potencial sim, né, para a realização desse Ás de Copas, né. Tem um impulso aqui de amor para se concretizar, né, e junto com o Rei de Paus é uma coisa bem interessante. Agora, eh, cuidado com as ilusões, né, cuidado com as ilusões. A gente tem aqui um potencial para início e reinício amoroso? Tem sim, né. Tem potencial para estabilidade? Tem potencial para estabilidade numa carta de Ás de Copas, claro que tem, né. Agora, quando eu venho com 7 de copas, eu vou falar aqui, em primeiro lugar, de ilusões, né, de: "Ah, mas e se fosse assim, se fosse assado". Também posso estar falando aqui numa outra leitura, né, de sonhos, de imaginação fértil, né, se a gente tem o Sol, tem o Rei de Paus, a gente está falando de química, está falando de reinícios ou começos amorosos, eu também posso falar dessa coisa de fantasias, de imaginação, de tudo isso. É uma outra leitura, se você estiver vivendo um relacionamento já, né, pode muito bem ser algo nesse sentido. Ou uma outra leitura também que pode vir aqui é você tentando escolher, né, entre as várias opções que você tem, seja a opção de ficar solteira, ou dentre um dos contatinhos que você tem, né, ou entre alguém que já existe aí, para você, que me parece que já existe uma pessoa aqui, que pode ser esse Rei de Paus, se você estiver sozinho ou sozinha, né? Pode ser esse Rei de Paus ou com alguém que pode ser um potencial de novo relacionamento, de novo amor, né? Então, assim, ficar às vezes parado aqui nessa energia, né, da dúvida, né, nessa energia da ilusão, nessa energia de fantasiar, aí se for assim, se for assado e não sei o quê, nananã, e aí você fica parado nisso e deixa de viver o potencial, né? E deixa de viver essa intensidade aqui, né, as alegrias que podem ser compartilhadas aqui nessa carta do Sol. Então, essa semana parece bem promissora, né. É interessante porque a gente abriu com a carta dos amantes, né, na energia geral, ou seja, tem campo aqui para poder viver isso com intensidade, com paixão, com amor, né, com sonhos, com novos inícios ou reinícios? Tem sim,
né? Tem potencial para isso, sim. Agora depende muito de como que você vai agir, né, em relação a isso. Vamos ver o que que o oráculo cósmico tem para trazer aqui pra gente. Vamos ver, vou tirar por aqui. Portão da expansão. Centro energético, garganta, comunicação. Como você tem contado suas histórias e aventuras? Crie narrativas para contar suas histórias, usando metáforas e contos para comunicar, ensinar e inspirar as pessoas. Descubra novos lugares e culturas e vivencie experiências que servirão de inspiração para criar histórias motivadoras. No lado luz, né, esse portal da expansão, o chakra da garganta, né, da comunicação, vai falar de criação de narrativa, estimular a imaginação, inspiração. No lado sombra vai falar de apego ao passado, de falta de comunicação. Qual que é a afirmação? Eu expando a consciência por meio da contação de histórias. Que coisa interessante, né? Acho que para cada um isso aqui vai surgir de uma maneira diferente, mas me vem muita intuição aqui que sendo esses próximos 7 dias, né, nesse campo amoroso, uma energia de muita alegria, né, de compartilhar, de momentos compartilhados e tudo, me vem muito na intuição que essa expansão ela está muito relacionada com a sua comunicação. Poder viver isso aqui, né, essa alegria que traz o sol, poder viver esses momentos, né, compartilhados, esses momentos de alegria, esses momentos de intensidade e tudo, tem muito a ver com a sua capacidade de comunicação. E quando a gente abre, né, as nossas histórias, quando a gente fala das nossas histórias, né, quando a gente conta um pouco de quem a gente pode de fato inspirar as pessoas, né? A gente se reconhece na fala, a gente tem talvez novos insights e aprendizados a partir de falar um pouco sobre nós, sobre a nossa história e tal. E a gente tem o potencial, sim, não só de inspirar, como de ensinar pessoas, sim, né? E às vezes não falar sobre isso tem a ver com esse apego ao passado, com essa dificuldade de comunicação. E comunicação é essencial, né, gente? Se você não se comunica, se você não consegue ter uma comunicação fluida, você não se conecta. Então me vem muito a intuição também que a importância dessa comunicação agora, né, trabalhando esse centro energético da comunicação que é a garganta, né, então, é exatamente para que você possa estabelecer aqui essa nova possibilidade, né, de relações duradouras, relações felizes, relações onde exista amor, onde exista cumplicidade, onde exista paixão e tudo isso. Me vem muito à mente que tem muito a ver com essa sua capacidade de falar sobre si, de trazer a sua história, né, para dentro das suas relações. Né, de não se fechar, não se manter apegado ao passado por medo de viver o novo, né? E isso tem a ver com a maneira como a gente se comunica internamente e externamente também. Então, essa foi a leitura dessa semana, né, para os próximos 7 dias. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, comentem, gente, se vocês estão gostando, se faz sentido para vocês essas leituras, né? Quem está acompanhando as leituras diárias também, não deixe de deixar o seu joinha aí. Ativar o sininho para continuar recebendo diariamente, né, essas informações. E quem quiser fazer uma leitura na sua energia, entre em contato comigo. Tem vários tipos de leitura, inclusive uma delas é muito incrível, que é a energia do a mapa da vida, né, onde eu faço a mandala astrológica junto com a roda da vida, que é uma ferramenta de coaching. Então é uma leitura muito profunda, muito incrível e transformadora. Então, quem quiser fazer leitura particular, me manda aí uma mensagem, porque eu estou com a agenda aberta para a 3ª semana de julho, tá? E aí a gente vai gerar umas leituras aqui incríveis para vocês, na energia particular de cada um. Beijinhos e até a nossa próxima leitura, que é amanhã na energia do dia. Tchau, tchau!